Pessoal, uma das coisas que eu mais recomendo para quem está querendo começar no maracujá é começar pequeno, tá? Eu sempre recomendo isso, começar com um pomarzinho pequeno, um pomar com certa quantidade de plantas, e é muito interessante, tá? Tem viabilidade financeira, mas hoje eu vou explicar por que eu acho tão interessante, por que eu dou sempre esses conselhos para quem está querendo entrar no maracujá, beleza? Então, fica até o final para não perder nada. Então vamos lá, deixa eu explicar para vocês, né? Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu acho interessante ter um vídeo só sobre isso, porque eu consigo destrinchar melhor o assunto e explicar para vocês de uma forma assim mais detalhada, com mais calma, né? Sobre por que eu sempre recomendo começar pequeno no maracujá. E a primeira dica que todo mundo que vem falar comigo, Ricardo, quero começar no maracujá, me dá uma recomendação, me dá alguma dica, essa é a primeira. Começa pequeno. Monta o seu pomarzinho ali com 40 plantas, 50 plantas e vai crescendo de pouco em pouco. Por que eu recomendo isso, tá, pessoal? Primeiro, o maracujá ele tem várias etapas de manejo. E essas etapas de manejo, elas muitas das vezes elas coincidem e quando não coincidem, estão a pouco tempo de distância uma da outra. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos as podas do maracujá que a gente tem que fazer, tá certo? Temos as podas do maracujá que a gente tem que fazer. Depois que o maracujá vai se desenvolvendo, nós temos aí a floração. Então, na época da floração, nós temos que fazer a polinização e tomar cuidado com as podas junto, tá? Antes nós não tínhamos isso. Nós tínhamos a poda só enquanto não está florindo. E a floração, quando começou, nós temos que nos preocupar com duas etapas juntas. Depois vem a colheita. 3 etapas juntas, porque muitas vezes vai estar florindo, produzindo e você vai ter que colher. E aí vem mais uma etapa junta, que você não tinha, por exemplo, antes, tá? Que é, por exemplo, o controle de pragas e doenças. Então, você já viu que são muitas etapas que o maracujá exige, tá certo? E se você começar já com um plantio grande e tudo mais, não tiver muita noção do que está fazendo realmente, você pode se atrapalhar, tá? Realmente você pode se atrapalhar. Nós começamos pequeno e nós nos atrapalhamos. Mas qual é a vantagem disso? O prejuízo foi pequeno, nós pegamos uma experiência boa, que quando nós expandimos, nós fizemos o certo, já sabendo por conta da experiência anterior, tá? Já sabendo por conta da experiência anterior. Então, é muito interessante isso aí. Mas eu imagino se nós tivéssemos começado com o tamanho que nós temos hoje no nosso pomar. Seria um desastre, seria um desastre. E o prejuízo seria muito maior do que quando foi com 40 pezinhos de maracujá, tá? Então, pessoal, esse é um ponto principal, é você pegar a manha do maracujá. Esse é o ponto principal pelo qual eu recomendo que você comece pequeno. Mas não é só por isso, tem outros pontos também que eu acho muito interessante, tá? Que eu já vou explicar para vocês. Mas antes, aproveita um segundinho, se inscreve no canal, deixa seu like e chegou até aqui, é promessa, viu? De deixar um comentário no final do vídeo, beleza? Outra coisa, pessoal, a gente tem uma parceria agora com a AgriConline, a maior plataforma privada de cursos profissionalizantes do agronegócio no Brasil, tá? E lá dentro, além de vários conteúdos sobre irrigação, fertilidade do solo, gestão rural, manejo de várias culturas, a gente tem também um curso sobre maracujá, que é um curso muito bom, galera, muito bom mesmo, tá? Eu assisti já várias vezes porque eu gosto de ficar acompanhando isso aí, tá? Eu gosto de ficar acompanhando refrescando a memória, alguns detalhes que vão passando batido. E sim, pessoal, eu sou aluno de lá há bastante tempo, tá? Há bastante tempo mesmo. Então é uma dica muito interessante, é uma parceria muito interessante porque acontece exatamente o que eu faço aqui no canal, que é falar nossas próprias experiências. Então eu posso falar abertamente sobre isso porque me ajudou muito a AgriConline, tá? Então, cupom Imperial, vai lá, escolhe o seu plano, usa o nosso cupom para você ganhar um desconto especial, beleza? Vamos voltar então ao assunto agora, que é sobre os outros pontos que eu acho interessante sobre começar pequeno no maracujá.
O próximo ponto, pessoal, além dos cuidados que eu falei agora de você pegar a manha do manejo, é que com um pomar pequeno você consegue testar o mercado que você quer se inserir. O que eu quero dizer com testar o mercado que eu quero me inserir? É o seguinte, pessoal, com o maracujá, né, é uma cultura que você tem uma polivalência. Você pode trabalhar com fruta, você pode trabalhar com a polpa artesanal, que a gente chama aqui de polpa artesanal, mas é a polpa com semente. Ou você pode trabalhar também com a polpa normal, que é a polpa que vai água e tudo mais, que não tem semente. Enfim, então você pode trabalhar de várias formas, tá? E aí com um pomarzinho pequeno, você não fica com aquela pressão, pô, eu fiz um investimento, eu tenho que vender, a produção é grande, vai estragar. Você não fica com isso. Com 40 pés de maracujá, nós conseguimos já comercializar nossa produção, com 40 pés só, tá? E a gente foi primeiro para o mercado de frutas in natura. Não gostamos de trabalhar nesse mercado. Pô, vamos experimentar outro então? Vamos começar a trabalhar no de polpas. E gostamos, tá? Sem se complicar, sem ter aquele negócio, pô, realmente perdi um ano aqui, me atrapalhei todo o meu planejamento. Não teve isso, tá? Então, ele garante que você consiga realmente testar esse mercado. Ver qual a melhor possibilidade. Não necessariamente você produz maracujá para vender fruto, pessoal. Você tem outras alternativas. Inclusive, você pode até testar outras alternativas de subprodutos, né? Com um pomarzinho pequeno, você consegue, por exemplo, vender polpa, mas eu fiquei com a casca. O que eu consigo fazer da casca? Consegue fazer farinha, por exemplo, consegue fazer geleias. Então você consegue testar outros subprodutos sem se apertar, tá? Então essa é uma grande vantagem que eu vejo e que eu sempre deixo muito claro para quem eu recomendo isso. Olha, eu estou indicando você para isso, mas não se preocupe, tá? Por experiência própria, você consegue fazer um pomar já com 40 pés de maracujá, 50 pés de maracujá, um pomar pequeno te dá dinheiro, te dá retorno, tá? Claro que vai ter sim que você vai ter que ser proativo, você vai ter que ir atrás das oportunidades que vão aparecer. Vai ter que ir atrás de mercado, vai ter que ir atrás de falar com as pessoas, vai ter que ir atrás das oportunidades. Claro, é muito diferente de eu ser um grande produtor e o cara vir buscar com um caminhão na minha fazenda. É bem diferente a situação. Mas a margem que você ganha disso aí, pessoal, compensa. Se você fizer direitinho, e nós fizemos com bastante calma e deu certo, trabalhar dessa forma, nós temos margem hoje que compensa, vale muito a pena o que a gente está fazendo. Então, começar pequeno tem já essas duas vantagens que eu falei para vocês. Primeira, que eu falei agora, você pega a manha do manejo, tá? E não subestimem, tá, pessoal? O manejo do maracujá, de controle de pragas e doenças, é muito intenso. De controle de floração, de produção, é intenso. Tá? De controle de manejo fitossanitário e de condições do pomar também é intenso, tá certo? Então, não subestimem, tá, o que eu estou falando para vocês, realmente. Muita gente começa e se atrapalha, tá? E o segundo ponto também muito importante é essa questão de testar o mercado, tá? Como eu falei para vocês, 40 pés de maracujá, a partir de 40 pés, talvez até menos, dependendo de como você conseguir produzir, como fazer seu manejo, você consegue sim comercializar, tá? Não caia nessa de que você não consegue. Você consegue e nós conseguimos. Eu falo isso para vocês porque nós conseguimos, tá? E isso é interessante, pessoal, esse tipo de estratégia de você começar pequeno, porque você já começa a ter noção também de como vai ser a progressão dos seus custos caso você expanda, tá? Ou seja, eu sei que nesse pomar pequeno eu estou levando tanto tempo para poder fazer tal processo, tal a etapa do manejo e tudo mais. Se eu expandir para tantas plantas, então quer dizer que o meu serviço, a minha mão de obra vai aumentar para tanto, tá? Os meus custos vão aumentar para tanto. Então eu ganho também com isso previsibilidade para minha expansão, tá? Eu ganho uma expertise de poder planejar isso aí. Ou seja, pô, se eu tinha 40 pés e gastava X, eu quero expandir para 200, né? Eu vou gastar tanto X, né? Ou então vou gastar tanto X tempo para poder fazer isso, né? Para poder fazer as minhas etapas. Eu consigo ver a viabilidade disso. E aí eu, por exemplo, expando para 200, mais 200 chegou no meu limite. Não vou para 300, porque eu não vou dar conta.
Tá entendendo? Então você ganha, esse seria um terceiro ponto, você ganha previsibilidade no seu projeto. Você tem uma amostra pequena que você vai conseguir imaginar o seguinte: opa, dá para fazer diferente e expandir, no caso, e os meus custos vão chegar até aqui, está sustentável para mim. Se eu der um passo maior que a perna, eu vou me atrapalhar, tá? Então esse é mais um ponto. Outro ponto interessante que aconteceu com a gente, pessoal, a gente consegue testar esquemas de plantio, tá bom? Nosso primeiro pomar de maracujá, nós fizemos num espaçamento X, que eu até fiz um vídeo sobre isso e vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, falando como nós mudamos o nosso espaçamento. Mas nós começamos no primeiro espaçamento e esse espaçamento dificultou muito nosso manejo, muito. Era um espaçamento mais adensado, era um espaçamento que a gente botava o maracujá no meio da linha, em vez de ser embaixo das espaldeiras. No primeiro momento, quando nós fizemos, ficou interessante, né? Mas à medida que foi andando e a gente foi vendo que estava complicando demais e estava perdendo qualidade no manejo, nós decidimos na expansão mudar isso. E hoje a gente tem um plantio mais espaçado, um plantio com menos plantas do que poderia ter, mas com qualidade de manejo, que deu um resultado muito bom para a gente, muito bom. Então, entra um pouco naquela parte que eu falei para vocês sobre ganhar experiência com as etapas de manejo, mas agora a experiência com realmente o planejamento. Você já começa a planejar de forma diferente. O nosso caso aqui, por exemplo, a expansão deu muito certo, mas nós já vimos mais alguma coisa que nós erramos e que nós não vamos fazer na nossa próxima expansão isso. Nós vamos expandir o corredor, porque esse nosso corredor aqui ficou pequeno para passar a máquina. E nós vimos que as colheitas com esse nosso resultado foram maiores. Então a máquina ia agilizar muito nosso processo e hoje nós não temos essa possibilidade. Então nós colocamos um consórcio aqui que vai, quando a gente tirar o maracujá daqui, nós vamos fazer diferente. Então vocês já perceberam as vantagens que isso vai dando para você de antemão? Antes de você realmente dar um passo maior que a perna, você já tem todas as informações porque você se preparou antes, tá? E assim, um último benefício, pessoal, que eu vejo também que é muito interessante é porque você usa o próprio maracujá para bancar a sua expansão. Então eu tenho 40 pés de maracujá que eles estavam produzindo, né, nosso primeiro pomar, e nós usamos a renda desse nosso pomar de expansão, desse nosso pomar de experiência, para triplicar a nossa expansão, para triplicar o nosso pomar, tá? Ou seja, eu transformei o meu pomar de 40 plantas em um pomar de 150 plantas, com o investimento, com o faturamento que esse pomarzinho de experiência me deu, tá? Então você cria sustentabilidade financeira no seu plantio. Você faz pequeno para aumentar e a partir da expansão você já aumenta, que é o que nós estamos fazendo. Nós tivemos a nossa segunda expansão aqui e vamos para mais uma outra expansão, usando justamente o que as expansões anteriores foram nos dando de faturamento, nos dando possibilidade de investir, certo? Então isso é muito interessante, porque você não fica tendo que tirar dinheiro do seu caixa, fazer investimentos para poder manter seu negócio. Você consegue fazer isso de forma sustentável, a roda gira por si só, certo? Bom, pessoal, esse aqui foi os meus 10 centavinhos, tá? Para explicar para vocês. Eu acho que é muito interessante porque tem muita gente que está começando agora e às vezes o vídeo que eu falei sobre isso, sobre a expansão, sobre começar pequeno no maracujá, a pessoa não pegou porque não era sobre aquele tema específico. Então eu faço alguns vídeos pegando tópicos específicos justamente por isso, certo? Mas agora que você já chegou até aqui, não esquece de se inscrever e deixar seu like e o comentário, que eu lembro sim que você prometeu. Então deixa um comentáriozinho aí para mim, para ajudar a fortalecer o canal, beleza? Na descrição tem nossos vídeos que nós falamos aqui, que nós referenciamos, e tem também o link para você escolher seu plano da Agric Online. Não deixa para depois, vai lá, cupom IMPERIAL, e adquire seu plano para você começar a estudar e garantir aí um manejo de qualidade para sua propriedade, beleza? Vamos ficando por aqui, galera. A gente se vê no próximo vídeo e até lá.